Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E antes de começarmos o nosso vídeo, solicitar a todos vocês que se inscrevam no canal Deco SRN, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que possamos chegar ao mais rápido possível aos 150 mil inscritos. Logo que chegarmos, iremos sortear 2 mantos sagrados, um vermelho e preto e um manto número 3, né? Aquela camisa lindíssima, cinza, muito bacana. Então, galera, vamos acelerar aí o número de inscrições aí, porque eu quero sortear o mais rápido possível esses 2 mantos sagrados, tá? Lembrar vocês também para seguir a Business Promotora 1, lá no Instagram, sorteio de camarotes, de camisas oficiais. Então já aproveitem e sigam lá o perfil da Business Promotora, tá? Vamos começar o nosso vídeo aqui. Eu tô vendo muita gente reclamando, outros dando razão. A questão ontem do Marcos Braz ter colocado a real situação do Gabigol, e eu queria dar minha opinião aqui relativo ao assunto, tá, gente? E aí, respeito a opinião de todos, sempre com educação. Sei que aqui é um bate-papo, muita gente irá me responder aqui, mas para quem não viu o que o Marcos Braz falou, o Marcos Braz disse, né, sobre a situação do Gabigol, foi perguntado pelo Eric Faria, se eu não estou enganado, da Rede Globo, e ele disse, né, que o Flamengo já está acertado já com a Inter de Milão. Não é de hoje que o Flamengo está acertado com a Inter de Milão. A gente já tinha trazido, eu e o Paparazzo Rubro-Negro já tínhamos trazido essa informação, que o Gabigol já... a Internacional já tinha acertado a questão do Gabigol com o Flamengo, né? Quanto o Flamengo iria pagar, não sabemos ao certo quanto foi o valor fechado. Falam entre 15 milhões de euros e 20 milhões de euros, e a Internacional de Milão ficaria com 20% desta venda, tá? De uma venda, né, futura, desculpa, de uma venda futura, caso um dia o Flamengo vendesse o Gabigol. O Gabigol é muito novo, né? Um dia não consigo ver, né, só poucos jogadores aí no futebol brasileiro ficam mais de 3, 4 anos no clube de futebol aqui no Brasil. Mas tudo acertado com a Internacional de Milão, não de hoje, e o problema sempre, problema entre aspas, né, é o Gabigol, a questão dele pedir um tempo para pensar, aguardar, né? A gente tem que respeitar a questão do Gabigol, mas eu acho, minha opinião, que o Marcos Braz fez o correto. O Marcos Braz é um cara, um macaco velho, né? A gente já sabe, tem muita experiência hoje no futebol, ficou tempo, né, sem falar do assunto. Eu acho que também chega num limite, tá? Até mesmo porque se ele não se posicionar, muitos irão cobrar por que o Flamengo até o momento não foi atrás do Gabigol. E isso a gente já sabia, já havia dito que o Flamengo já estava trabalhando na contratação do jogador. Até mesmo que o Flamengo precisa, né, para fazer uma outra grande contratação, caso o Gabigol dê a negativa, né, um direito dele de não querer ficar ou não, de ir atrás de um outro grande jogador, até mesmo porque requer tempo. E há um outro medo, né? O Gabigol demorando para responder muito ao Flamengo, vir um outro grande clube do futebol mundial e querer contratá-lo. Talvez seja isso que o Gabigol esteja esperando, entendeu? Então, ao meu ver, o Marcos Braz não errou, não foi de maneira precipitada. Ele falou no assunto e tenho certeza que não irá falar mais. Todos nós sabemos agora, né, de maneira oficial, vinda por alguém importante do clube na parte do departamento de futebol, que o Flamengo está acertado com a Inter de Milão, que agora só falta mesmo a questão do Gabigol. O Marcos Braz espera que isso venha antes da final da Libertadores. A questão, né, do Bruno Spindel também está um pouco preocupado, que com a final da Libertadores ele pode se valorizar mais ainda para o mercado europeu. Mas vou dar uma outra opinião pessoal minha. Eu acho que essa questão dos cartões amarelos dele também, de tomar cartões amarelos bobos, não estou falando do último, mas alguns jogos ele tomou cartões amarelos por reclamações, ao meu ver, de maneira assintosa e no final de jogo, que não traria nenhum benefício ao Flamengo, muito pelo contrário. Isso pode também atrapalhar um pouco os planos do jogador, ao meu ver, tá? Lá na Europa eles prezam muito, né, pela questão de você não tomar muitos cartões, de não reclamar muito com o juiz, de ser um jogador que acabe deixando o time na mão em alguns certos momentos, tá? Então, volto a falar, concordo com a posição do
do Marcos Braz. Muita gente acha que não era o momento dele falar, que pode gerar uma crise. Não pode gerar crise nenhuma. O Gabigol continuará fazendo seu belo trabalho, respeita muito a nação rubro-negra, é um ídolo da nação rubro-negra, principalmente de pequenos garotos, né, da torcida mirim do Flamengo. Então, né, todo mundo já faz aquele gesto dele, né, tradicional, conquistou toda a nação rubro-negra, então não há rugas nenhuma, e é um direito dele querer esperar ou não, mas também o Flamengo, né, o Marcos Braz tem que pensar na instituição, até mesmo porque o ano de 2020 será muito importante, tão quanto esse ano de 2019, né? O Flamengo quer perpetuar com grandes títulos aí durante anos, e tá mais do que certo o Marcos Braz, ao meu ver, e tenho certeza que depois que ele falou ontem, né, sobre essa situação, não falará mais, tá? Agora vamos falar já sobre Flamengo e Botafogo. Foi definida a arbitragem do jogo da quinta-feira, né, às 8 horas da noite, é uma coisa que eu não entendo e venho aqui reclamar publicamente. Novamente o Palmeiras jogando antes do Flamengo. Nessas duas próximas rodadas o Flamengo jogará antes. O Palmeiras jogará na quarta-feira contra o Vasco da Gama, às 9h30 da noite em São Januário, e o Flamengo jogará com o Botafogo na quinta-feira às 8 horas da noite. Ok? E no jogo de domingo, o Palmeiras jogará contra o Corinthians às 19 horas no sábado, e o Flamengo jogará com o Bahia no Maracanã às 18 horas. Gente, olha só, cara, faltam 8 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E aí, cara, a CBF teria que igualar, teria que mudar essa tabela e colocar jogos, né? Até mesmo porque, ao meu ver, o Santos não tem mais chance de título brasileiro, só Flamengo e Palmeiras, colocar no mesmo horário, né? Tem que parar com isso dessa questão. Por que eu falo dessa questão? Vamos falar, pô, Deco, mas isso aí não tem nada a ver. Tem sim, gente, porque se o Palmeiras ganha, psicologicamente o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Tem o lado bom e ruim, né? Mas do jeito que a gente tem visto o que vem acontecendo no VAR, né, nas arbitragens do Palmeiras, e ontem uma arbitragem lícita, né? Palmas ao seu Jean-Pierre, que acertou em todos os lances. O Paulo César de Oliveira mesmo colocou a situação. O pênalti, primeiro ele havia dito no PFC que não tinha acontecido. Depois foi olhar com calma, viu que o Arrascaeta tira a bola do Cássio e o Cássio vai direto na perna dele. Pênalti claro. E a gente vê alguns outros jornalistas, né, da ESPN, barristas, torcedores do São Paulo, né, favoráveis ao Palmeiras, falando que pênalti roubado é brincadeira, né? Eu não vi esse mesmo cidadão falando sobre o lance do Avaí, né, o pênalti inexistente dado em cima do Davidson. Não vi ele falando nada também do impedimento absurdo que deram do jogador do Ceará no jogo contra o Palmeiras. Então essas coisas aí a gente não tem visto, né? Só quando é do Flamengo e o juiz acerta, o cara quer tentar colocar de uma tal maneira que o juiz beneficiou o Flamengo. Então tá um absurdo isso. Questão do Leandro Voaden, ele foi o árbitro do VAR ontem. Vamos aguardar, né? A torcida do Flamengo ontem foi incisiva em cima da CBF. Tá certo, tem mais é que criticar mesmo. Mostrar a eles que a gente está ligado na situação. Então, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser a arbitragem. A arbitragem do Vasco e Palmeiras é do Rafael Trace, que é um cara que às vezes complica certos jogos fáceis. Então a gente agora vai aguardar e vai estar de olho no jogo do Vasco e do Palmeiras, tá? Então, definida a arbitragem Flamengo e Botafogo, seu Leandro Voaden, do Rio Grande do Sul. Vamos falar rapidinho aqui, em 1 minuto, uma análise do jogo, né? O qual ontem a gente está no Maracanã e não tem uma análise tão precisa. Então eu quero colocar aqui agora para vocês a questão do que eu vi do Flamengo e Corinthians, né? A gente já sabia que o Corinthians iria povoar o meio-campo e o Flamengo começou o jogo muito bem. O pessoal vai falar, mas o Flamengo não foi aquele time de marcação alta no início do jogo. Gente, quem estava no Maracanã ontem viu o calor absurdo que estava. E todo mundo sabia que quando o Carille coloca o Ramiro para jogar ali pelo lado direito e o Pedrinho mais por dentro, e o Matheus Vital é para ele tentar jogar no 4-5-1, só com o Gustavo lá na frente, tentando tirar um empate do time do Flamengo. O que o Flamengo fez? Foi girando a bola de um lado para o outro e cansando o time do Corinthians. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção, e o Max Papinha trouxe a informação no intervalo para mim, porque ele hoje é um jornalista, então ele tem acesso a alguns números. O Flamengo alçou na área 21 bolas. Por quê? O Corinthians congestionou todo o seu meio campo, e com isso deu as laterais para o Flamengo. E aí
complicava na hora de chegar na linha de fundo. Às vezes o Flamengo cruzava da intermediária e ao total foram 21 cruzamentos na área. Um deles surtiu efeito, né? O cruzamento do Everton Ribeiro, que aí o Arrascaeta foi mais rápido do que o Cássio, sofreu pênalti, Flamengo 1-0, né? Com pênalti do Bruno Henrique perdido e depois ele na recarga fazendo o gol. Aí abriu a porteira, o Corinthians realmente se perdeu porque não é um time proativo, é um time que tem dificuldade na hora de atacar o adversário, no momento de desatenção, no momento de ainda estar assimilando o primeiro gol do Flamengo. O Gerson faz aquela jogada maravilhosa, depois de um passe do Rafinha, dá uma meia-lua no Ralf e já consegue, né, ler o pensamento do Bruno Henrique, né? Os caras já jogam por música e o Bruno Henrique entra em diagonal, né, saindo da esquerda para a direita, e o Gerson mete aquela bola maravilhosa em cima do lateral esquerdo, conforme a gente já havia dito, né, que poderia ter problema na marcação. O primeiro gol também, uma bola saindo do lado esquerdo, né, para o lado direito, e aí o Flamengo faz 2-0 e knockdown em cima do Corinthians. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado pela audiência de vocês, uma análise rápida. O Flamengo não saiu, né, realmente caçando o Corinthians, muito devido ao alto calor de ontem, mas é um time que sabe jogar, sabe sentir a temperatura do jogo e sabe a hora de atacar e de matar o jogo. Beleza? Então fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Não esqueçam da loja virtual do Flamengo, loja.flamengo.com.br, a loja virtual do Flamengo, 5% de desconto, cupom DECO. Também não esqueçam da NRN Downtown e também do domínio digital, domínio_digital, lá no Instagram, e também NRN Downtown, do meu amigo Fábio, domínio digital do Reizinho. Falou, gente? Então até mais tarde, saudações rubro-negras.